Bom dia, pessoal, bom dia. Mais um dia de live diretamente aqui deste lugar lindíssimo, da varanda da casa aqui dos meus pais. Estou em Viseu, para quem não está me acompanhando. Meus pais são portugueses. Estou aqui a fazer um processo muito lindo de caminho de liberdade, não deixa de ser, né? E fazendo lives diárias sobre esse caminho, sobre 5 camadas que nós vamos trabalhando, né? Que eu venho trabalhando aqui diretamente em loco, testando, que fazem esse processo lindo que é o processo do perdão. Eu já venho falando desde segunda-feira. Na segunda-feira falei, vamos lá, só um resumo rápido. Se você não me conhece, de repente está vindo agora esse vídeo pela primeira vez, eu trabalho com coaching, com cura emocional, com trabalho de criança interior, trabalhando necessidades não atendidas na infância, que hoje libertam o adulto, né, para ser de verdade quem ele tem o potencial de ser, tem o poder de ser e veio para aqui desenvolver a sua missão de vida, né? E hoje essa é a minha missão, é fazer essa libertação. Na segunda-feira, eu falei, vamos lá, falando um pouco dessas 5 camadas. Na segunda-feira, eu falei sobre. Tô vendo aqui a luz onde está melhor. Tô em cima do sofá. Na segunda-feira, eu falei sobre aprendizados, né? Por que hoje eu sou uma pessoa melhor? Exatamente em função dessas necessidades não atendidas na infância, né? E falei sobre se na infância o que é a minha maior dor, a ferida da minha criança é exatamente não ter sido ouvida, não ter sido respeitada nas minhas vontades, no que era importante para mim. E hoje eu sou ótima em comunicar e quero levar, né, esse trabalho a todo mundo, ao mundo inteiro. Por quê? Porque houve essa ferida da criança. Trouxe vários exemplos de clientes que eu atendo que fazem esse link, que é muito lindo. Laura, vamos ver você aqui. Olha onde eu tô, Laura, na casa dos meus pais, olha só. E aí, vamos lá. Falei na segunda-feira, na terça-feira, sobre autorresponsabilidade. Ok, agora o adulto sabe que cabe a mim suprir todas essas necessidades não atendidas na infância. Se por vezes eu não sou ouvido, o que agora o adulto precisa fazer para ser ouvido? E assim cada adulto vai ter a sua dor, vai ter a sua questão a ser trabalhada, né? Ontem falei sobre compaixão, fiz uma live linda diretamente na casa da frente dos meus avós, ou seja, onde minha mãe foi criada, mais 7, são 8 irmãos. E o que a compaixão nos traz? Nos traz um trabalho de que se essas, né, se meus pais, se meus tios, se meus avós não tiveram também suas necessidades não atendidas na infância, se por vezes não conseguiram entender o que é afeto, o que é carinho, por exemplo, o que são palavras, o simples dizer eu te amo, por que para as pessoas antigas é tão difícil, né? Porque não aprenderam, né? Então a gente tem que, é um trabalho de compaixão pelo outro, né? De aceitação pela história de vida do outro. E hoje, quarta live da semana, nesse processo de ir cada vez mais profundo nas camadas que a gente precisa ir trabalhando, porque o perdão, ele vem em camadas, ele não é simplesmente, você tem que perdoar a pessoa. Não, eu falei, né? Cada um faz o melhor que pode, sempre com os recursos que tem. Se recursos não foram desenvolvidos na infância e não vêm sendo desenvolvidos ao longo da vida do adulto, ele não sabe fazer. Ninguém vai se preocupar com o outro, por exemplo, tendo mais compaixão ou tendo mais dor pela dor empatia pela dor do outro, se ele ainda busca as suas necessidades, se o que ele quer é curar as suas próprias dores, não é? Então é um trabalho muito grande mesmo de, primeiro, vamos lá, eu vou na segunda live, autorresponsabilidade. Me encaixo nessa live porque minha mãe é assim, a gente enquanto não trabalha as nossas próprias necessidades, a gente espera do mundo, a gente espera do outro. Olha, sem querer entrei agora aqui na live de hoje, que é sobre o desapego, que é exatamente... O que é o desapego? Você falando, quando eu comecei a trabalhar muito isso internamente dentro de mim, isso parece uma coisa até fria, né? Poxa, mas desapego? Agora eu não conto mais com ninguém, não posso mais esperar, né? O que é o desapego? Eu não criar expectativas, não é?
E inicialmente parece uma coisa fria, parece uma coisa assim muito independente, mas não é, é exatamente o contrário. Se eu entendo que eu preciso, tenho os meus aprendizados e sou autorresponsável, eu tenho que, eu posso escolher, ninguém tem nada que nada, né? Isso é uma coisa que eu aboli. Ninguém tem nada que nada, mas eu posso escolher. É mais leve, né? Escolher ser eu a autorresponsável por suprir minhas necessidades. Então aqui é um pulo do gato para você não criar expectativas. Não é? Para você não esperar do outro, que o outro venha suprir. E o melhor dessa história toda é que uma vez que você faz por você, você é o seu autorresponsável por si, você se enche tanto de si, né? Que você se vê assim com muita vontade de dar. Mas aqui constrói-se a compaixão. É um processo ao contrário, né? Porque eu deixo de esperar do outro. Eu sei que esse processo é difícil, né? Eu venho trabalhando dentro de mim. Então, se eu também venho trabalhando dentro de mim, o outro tem dele coisas que ele também precisa trabalhar. E a comunicação não violenta, que é um trabalho lindíssimo, que eu também estudo, do Marshall Rosenberg. Deixa eu beber um golinho de água. O que ele nos diz? Que nós não ficamos chateados com o outro, que nós não ficamos magoados. Ninguém pode nos dar tristeza, ninguém pode nos dar raiva. Por que eu fico com raiva? Por que eu fico chateado? Porque as minhas expectativas não foram atendidas. É simples assim. Aí, mais uma vez, como tudo no coaching que eu venho falando, quem tem que resolver alguma coisa sou eu comigo mesmo, sempre. Eu comigo mesmo, eu tenho que atender às minhas expectativas, eu tenho que suprir minhas necessidades emocionais, eu tenho que entender quem eu sou. Aqui, de novo, assim, o autoconhecimento é a melhor coisa do mundo. Porque quando eu faço isso por mim, eu não espero de ninguém. E esse processo está muito ligado à autorresponsabilidade, à própria aceitação. Porque no que eu estou a fazer o meu trabalho, o outro também está. Ele também tem lá suas necessidades não atendidas. Por que eu espero, né, que o outro as venha suprir? Por que eu quero sempre que seja da forma como eu quero? Que as minhas expectativas é que estejam as certas e que eu quero que ele faça o que eu quero. Aqui tá, na minha concepção, assim, quando a gente trabalha internamente isso de verdade, é a solução para qualquer tipo de relacionamento. Sejam ele com pai, com mãe, seja ele com marido, seja ele com filho. Por que eu quero agora que o meu filho faça, ou seja, exatamente da forma como eu quero? Né? Aqui eu já posso entrar aí lá nas necessidades, na construção de uma identidade. Ele é um ser separado. Agora, quem tem que trabalhar eu, né, já respondendo, eu preciso trabalhar o tempo todo algo dentro de mim para entender que ele é bem diferente de mim. E ele é mesmo, por acaso eu estou falando, mas é. Então, o que ele pode me ensinar? Né, com essa tanta diferença da forma como ele é, muita coisa, como vem me ensinando, né? Então, então esse não criar expectativas, de novo, isso. De novo, passa pela construção da sua autorresponsabilidade de quem você é, para que você deixe cada vez de cobrar menos do outro, né? Para que os relacionamentos sejam mais limpos no sentido de recíprocos, né? De dar e receber. E aí, hoje eu deixo aqui também uma pergunta, o que seria você, né, como eu estou deixando aqui em todas as lives, quem você seria hoje se não esperasse nada do outro? Se você está hoje chateado com alguém, se hoje você tem mágoa com alguém da família, com algum amigo, quem seria você se você não esperasse, né? Alguma expectativa? Se você não tivesse criado expectativa sobre algo que ele deveria, poderia ter feito e não fez, quem você seria? E essa pergunta, quando eu ouvi a primeira vez, fez muito sentido na minha vida hoje. Porque eu estou aqui a fazer esse trabalho de perdão, porque eu criei muitas expectativas quando cheguei a Portugal, de que eu seria muito mais ajudada pelo meu pai e pela minha mãe. E não foi. E não foi da forma como eu esperava. Pronto, não cabe agora entrar aqui o que eu esperava e o que não veio. Mas, pai, mãe, a gente espera que vai estar apoiando para 100% e não houve isso. Então, é assim, isso, claro, gerou muita mágoa, muita raiva, muita dor dentro de mim.
né? Talvez ainda lá, feridas da criança a serem trabalhadas. Então, quando eu fiquei aqui, quando eu cheguei, eu não tinha voltado aqui desde abril do ano passado. Vai fazer mais de um ano, porque eu estava nesse processo, curando essa criança interior, curando essas expectativas, construindo ainda mais forte. Aí vamos lá, que ganhos, né? Eu acabei de perguntar. Quais seriam os ganhos se eu não tivesse criado as expectativas, né? Seria que eu já tivesse, talvez, já entrado em ação muito mais rápido, entendendo que só dependia de mim mesmo. E hoje eu me vejo essa pessoa muito mais forte, porque dependeu só de mim. E eu me construí e eu consegui. Olha aí a vitória, não é? Então é assim, você hoje, né? Quem você seria se não tivesse criado essas expectativas? E aí uma pergunta-chave, de quem é a responsabilidade de criar expectativas? De 0 a 100. Quem é que cria essas expectativas? De quem é a responsabilidade de as criar? Né? É sempre nossa. É sempre nossa. Então é assim, mais uma camadinha aí, né, de trabalhar de novo, não criar expectativas, o desapego. O desapego podia falar muita coisa. Eu venho trabalhando o desapego aí, nossa, demais nos últimos 6 anos que eu venho trabalhando essa transformação dentro de mim, o desapego da minha antiga profissão, do mundo corporativo, depois desapego de um casamento de 20 anos, depois o desapego de ter que vender tudo do meu apartamento, vender tudo que estava dentro do apartamento, caber tudo em 2 malas, né, 2 minhas, 2 do meu filho, para vir para cá só com o essencial. Isso é desapego. E sabe uma coisa que vem me libertando muito? É entender que eu não preciso de nada, eu não lembro de nada que eu deixei lá. Tudo que eu tenho de mais importante está aqui, eu trouxe. E esse desapego é muito bom. Essa, né, dá forças para reconstruir. Não era isso que eu ia falar, mas eu perdi. Que nada sabia que tinha alguma coisa. Que nada é para sempre. Essa é uma libertação maravilhosa. Hoje mesmo me perguntam, você vai ficar aí para sempre? Não sei, nada é para sempre. Eu já entendi na minha vida que nada é para sempre, nada. Mas é uma constante evolução. E eu sou melhor do que eu era ontem e isso para mim é o que conta, né? Como nada é para... Olha, já vou até adiantando aqui a live de sábado, não percam, porque vai ser impactante, vai ser muito linda que eu estou construindo aí, vai ser o resumão do perdão, vai ser de um lugar diferente. E tem muito a ver com o que eu estou a falar agora, que nada é para sempre. É isso. Muito feliz de estar aqui de novo, mais um dia contribuindo, dividindo com vocês um pouco esse meu processo. Gratidão por quem está me ouvindo agora, gratidão por quem vai me ouvir depois. Alguma dúvida, alguma questão, estou sempre aqui. E um beijinho, um dia muito, muito, muito feliz para todo mundo. Uma boa quinta-feira. E é isso. Fiquem com Deus. Beijos no coração.